Bom, então a nossa aula vai ser sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Então a demanda ou procura, ela pode ser definida como a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Lembrando que a economia a gente sempre considera um determinado tempo para fazer uma comparação, né? Seja mês, dia, ano e tal. A procura, o que acontece, né? O quanto os consumidores querem comprar, ele depende de alguns fatores. São eles o preço do bem ou do serviço, preço de outros bens, a renda do consumidor e o gosto ou preferência do consumidor. Então, existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o bem. E isso a gente chama do que? A lei geral da demanda. Então, o que significa essa lei geral? Conforme essa escala aqui, quanto menor o preço, maior a quantidade de pessoas que querem comprar. Então, aqui nessa escala, a gente consegue ver aqui, ó, quando o preço do bem tiver R$1, 11 mil é a demanda desse bem. Agora aí, conforme que vocês estão vendo aqui, a 3, 6 está aumentando. Quando ele está a 6 mil a demanda. Quando ele está a 10, 2 mil. Então, quanto menor o preço do bem, maior a quantidade de procura. Por isso que ela é inversamente proporcional. Porque se o bem aqui está barato, aqui o número é maior. Tá? Aqui a gente vai falar a mesma coisa de uma outra maneira, representando essa curva de procura. Então, a gente tem aqui dois eixos, né? Um eixo aqui vertical, P, que significa o preço, e o outro horizontal, que é o que a gente está representando a quantidade. Então, a gente fez a mesma coisa, colocou aqueles dados daquela tabela anterior e só uniu os pontos. Quando está 10, a quantidade demandada aqui é 2 mil, e quando ele está R$2, a quantidade demandada aqui é 10 mil. Então, a curva está indo contrária uma ao outro, ela está negativamente inclinada. Por quê? Porque eu coloquei aqui no eixo vertical os preços comparando com a quantidade. Então, a mesma forma, só que representando de uma outra maneira. Matematicamente, o que existe é a relação quantidade demandada e o preço de um bem ou serviço pode ser expresso então pela função demanda ou equação da demanda, que é QD igual a F de função de P, em que QD é a quantidade procurada de um determinado bem ou serviço num dado período de tempo, e P é o preço do bem ou serviço. O que significa isso? Que QD, ou seja, a quantidade demandada, varia em função do preço, ou seja, a quantidade demandada de um bem ou serviço vai variar conforme o preço desse bem. Voltando lá, falando da curva. A curva de demanda ela é negativamente inclinada, por quê? Por causa de dois efeitos em conjunto, que é o efeito substituição e o efeito renda. E se o preço de um bem aumenta, a queda da quantidade demandada será provocada por esses dois efeitos somados. Então, vamos falar cada um desses dois efeitos. Efeito substituição. Se um bem X possui um bem substituto, ou seja, um bem similar que satisfaça a mesma necessidade, quando o preço do bem X aumenta, o consumidor passa a adquirir o bem substituto, ou seja, o bem Y, reduzindo assim a demanda do bem X. Vamos exemplificar. Por exemplo, se o preço da caixa de fósforo subir muito, eu preciso encontrar uma alternativa para fazer fogo. Preciso de algo que me faça fogo. Então, qual que é a alternativa ali para o fósforo? Mais fácil, o isqueiro. Então, se o preço da caixa de fósforo aumenta muito, o que acontece? Eu passo a usar um produto similar que vai satisfazer a mesma necessidade. No caso, o isqueiro. Então, eu substituí por um mesmo que tem a mesma função. O outro efeito é o efeito renda. Quando aumenta o preço de um bem e o consumidor perde poder aquisitivo, a demanda desse bem diminui. Assim, embora seu salário monetário não tenha sofrido nenhuma alteração, seu salário real, em termos de poder de compra, foi corroído. O que significa isso? Vamos pensar, se nós estamos no mês de setembro, se lá em janeiro a pessoa recebia R$1.000 e ela conseguia comprar 100 itens de algum produto qualquer, agora em setembro
devido ao efeito da inflação, entre várias outras coisas que acontecem, que aumentam o preço dos bens e não aumenta o salário das pessoas, né? A gente não tem essa reposição salarial da mesma maneira, o nosso poder de compra diminui. Isso acontece com o assalariado, porque ele não tem a correção. Então, os mesmos R$ 1.000 que eu ganho agora em setembro, eu não consigo comprar as mesmas 100 unidades daquele bem. Eu vou conseguir, sei lá, 95, 90, independente. Significa que o dinheiro não vale a mesma coisa. R$ 1.000 em janeiro não vale R$ 1.000 em setembro. Em termos monetários, em termos de número. Por quê? Porque devido a um conjunto de fatores, o nosso salário, o nosso poder de compra, ele é corrido. Isso é o efeito da inflação. Ou seja, principalmente o assalariado sofre com isso, porque, lembrando, a gente não tem essa reposição imediata. O preço do bem sobe, o preço da gasolina subiu essa semana, o meu salário não subiu, continua o mesmo. O preço da carne subiu, meu salário continua o mesmo. Então é isso que acontece. Então, só para exemplificar, o salário nominal ou monetário é o salário medido na quantidade de moeda, no padrão monetário vigente, então em números, né? E o salário real é o salário medido em termos de poder de compra, ou seja, aquilo que eu consigo comprar com aquele dinheiro. Então, você pode ter uma cifra grande, mas só que depende do momento, aquele dinheiro não vai valer muita coisa. Outras variáveis que afetam a demanda de um bem. A procura de uma mercadoria, ela não é influenciada apenas pelo preço, né? Existem muitas outras variáveis que afetam a procura de um bem. Para a maioria dos produtos, a procura também será afetada pela renda dos consumidores, pelo preço de bens substitutos ou concorrentes, pelo preço de produtos de bens complementares e pela preferência ou hábitos do consumidor. Então vamos ver esses itens. Se a renda do consumidor aumenta e a demanda do produto também, a gente tem o quê? Um bem normal. Então, eu recebia R$ 1.000 em janeiro, e aí nós estamos em setembro, e aí subiu lá. Todos os produtos aí subiram na faixa de 10%. Só que o meu salário também subiu 10%. Então, tá tudo bem. Seria um bem normal, porque tudo tá andando conforme tem que ser. O preço das coisas sobe, só que a renda do consumidor também sobe. Tudo bem? Existe também uma classe de bens que a gente chama de bens inferiores. E essa demanda varia no sentido inverso das variações de renda. Por exemplo, se o consumidor ele ficar mais rico aqui, ele vai diminuir o consumo de carne de segunda e vai aumentar o consumo de carne de primeira. Eu coloquei aqui o miojo porque é coisa assim mais barata aqui. Então, se ele ficar mais rico, ele vai diminuir o consumo de produtos mais baratos, né? Carnes mais baratas, por exemplo, macarrão instantâneo, dentre outros produtos que sejam mais baratos que ele vinha comprando. Ele vai passar a comprar outros produtos. Então, bens inferiores é porque eu diminuí aquele consumo de um produto mais barato, certo? Aumentou a renda e diminui o consumo do bem mais barato. Daí existem os bens superiores ou de luxo. Se o consumidor ficar mais rico, ele vai começar a demandar mais produtos de maior qualidade. Então, aí ele vai começar a comprar carnes mais caras, vai comprar carros mais caros, produtos luxuosos, enfim. Antes eu disse que ele diminuiu a compra de produtos inferiores e agora eu estou dizendo que ele aumentou a compra de produtos superiores ou mais caros, com melhor qualidade. Outro tipo de bem é o bem de consumo saciado. Então, a demanda desse bem ela não é influenciada pela renda dos consumidores. Ou seja, se eu ganhar os mesmos R$ 1.000 daqui 3 anos, esses bens, como é uma questão assim que as pessoas precisam do dia a dia dele, ele não vai afetar a demanda desse bem. Então, por exemplo, arroz todo mundo come, farinha, macarrão, gás de cozinha aumenta o preço, só que as pessoas não deixam de consumir. Porque não tem como você fazer comida sem o gás, né? Não tem como fazer o fogão funcionar. Na maioria das vezes, todo mundo depende do gás de cozinha. Então, os bens de consumo saciado, eles não são alterados pela renda do consumidor, tá? A demanda de um bem ou um serviço também pode ser influenciada pelo preço de outros bens e serviços. Então, quando há uma relação direta entre o preço
de um bem e a demanda de outro bem, eles são chamados de bens substitutos ou concorrentes. Lembra lá do efeito substituição. Ou ainda sucedâneos, né? Então, bens substitutos ou concorrentes ou sucedâneos. É a mesma coisa. Por exemplo, aumento do preço da carne vai aumentar a demanda do peixe e tudo mais contante. Então, por exemplo, a carne aumentou demais. Então, a carne é a proteína, que as pessoas geralmente, muita gente gosta de comer todo dia carne. Muita gente, não estou dizendo que todo mundo. É só um exemplo. E aí aumentou demais o preço. O que eu vou fazer? Eu vou começar a substituir. Eu vou comprar peixe, vou comprar frango, vou começar a comer ovo, que são produtos mais baratos e que vão mais ou menos fazer a mesma função, que no caso aqui é uma proteína. Poderia ser qualquer outro exemplo. Então, só usei esse exemplo da carne. Eu substituo por um produto que vai saciar da mesma maneira. Tudo bem? E aí a gente tem também, quando há uma relação inversa entre o preço de um bem e a demanda de outro, eles são chamados de bens complementares. Por exemplo, quantidade de bens de automóveis e preço da gasolina. Então, quanto mais carro você produz, mais gasolina você vai precisar para carros que são a gasolina. Mais combustível você vai precisar. Por quê? Os carros são movidos, infelizmente, a maioria por combustíveis fósseis. Então, se for produzido 1 milhão de carros, vai ter que ter combustível para esse 1 milhão, porque ele depende disso para andar. Por exemplo, camisa social e gravata. Eu coloquei aqui o pão e a margarina. Geralmente é difícil a gente comer pão sozinho, né? Geralmente, então, ele um complementa o outro. Seja requeijão, seja manteiga, margarina, geleia, indiferente. Eu só estou dizendo que um complementa o outro. Um depende do outro. Então, dificilmente eu vou comprar uma coisa sem outra. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, esses lanches de fast food. Você já faz uma venda ali, o hambúrguer, a batata frita e o refrigerante. Dificilmente alguém vai conseguir comer aquelas comidas que são extremamente salgadas sem beber alguma coisa ali, porque você sente sede. Então, um complementa o outro. Então, só para entender esse conceito de complementação. Finalmente, a demanda de um bem ou serviço, ela também sofre a influência dos hábitos e preferências dos consumidores. Então, daí os gastos com publicidade e propaganda objetivam justamente aumentar a procura de bens e serviços, influenciando as preferências e hábitos. Então, eu coloquei aqui só para brincar, né? E tem gente que bebe Brahma e não bebe Skol. Tem gente que não bebe cerveja, tem gente que bebe água, tem gente que bebe suco, tem gente que bebe whisky, indiferente. Então, aqui é uma briga de marcas, né? Algumas marcas são da mesma empresa, a gente tem que ficar esperto com isso. Eles brigam assim só para vender, né? Aqui eu coloquei a Samsung com a Apple, né? Então, eu prefiro esse porque esse é assim ou esse é assado. Eu prefiro carro dessa marca. Eu prefiro roupa dessa marca. Eu prefiro sapato assim ou assado. Então, a preferência, ela também é muito importante. Porque o consumidor, às vezes, a gente já falou várias vezes isso em aula, várias vezes você prefere pagar mais caro no produto, mas porque você acha que aquela qualidade ou aquele produto satisfaz aquela necessidade que você tem. Ou o local. Enfim, certo? Então a demanda era isso. A demanda ela tem bastante itens. Então revisem o conteúdo, por favor. Já a oferta de mercado, ela é um pouquinho menos complexa, porque ela tem poucas coisas que variam nela. Então, a gente conceitua a oferta como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em um determinado período de tempo. Da mesma maneira que a demanda, a oferta depende de vários fatores, dentre eles, do próprio preço do bem ou serviço, do preço de custo, né, o preço que eu tenho para fabricar, dos fatores de produção, e das metas ou objetivos dos empresários, né, quanto que eu quero vender e quanto eu quero ofertar daquele produto. Então, a função oferta mostra uma relação direta. A demanda era inversamente proporcional. Essa aqui já não, ela é direta em relação à quantidade ofertada e o nível de preço, que é a lei geral da oferta. Então vamos ver aqui. A lei geral da demanda, ela era inversamente proporcional. A lei geral da oferta, ela é diretamente proporcional. Vamos pensar por quê. A gente estava vendo do ponto de vista do consumidor, agora a gente está vendo do ponto de vista
do empresário, né? Então a gente vai oferecer aqui, mostrar essa escala aqui de um bem qualquer aqui. Então, se o preço desse bem tá custando, tá no mercado, tá R$1, eu como empresário vou colocar só disponível 1.000 desses produtos. Agora, se esse produto aumentar, conforme o tempo vai aumentando de preço, aumentando para 3, para 6, para 8. Agora, se ele aumentar lá para R$10, eu vou oferecer 10.000, porque é muito mais atrativo para mim. Então, quanto maior o preço, mais as empresas oferecem, porque elas querem ganhar mais, é óbvio, né? Então, a gente vai fazer isso do mesmo jeito, só que agora aqui na curva. Então, essa curva ela vai ser expressa graficamente dessa maneira. Só fizemos da mesma maneira. Aqui no vertical está os preços, né? De 2 até 12, aqui de 2 até 14, 2.000 até 14.000. Então, se o preço do bem for 1 aqui, ó, é 1.000 que eu ofereço. Se o preço do bem for 6, eu oferto 6.000. Se o preço do bem for 10.000, eu oferto 10.000. Então, ela é diretamente proporcional. E também temos a função ou equação da oferta, que é dada pela expressão QO varia em função de P, significando o quê? Quantidade ofertada de um bem ou serviço num dado período, e o P, preço do bem ou serviço. A relação direta entre a quantidade ofertada de um bem ou o preço desse bem deve-se ao fato de que o aumento do preço de mercado estimula as empresas a elevar a produção. Novas empresas serão atraídas, aumentando a quantidade ofertada do produto. Então, se o preço daquele produto, se aquele produto está vendendo bem, mais pessoas querem produzir daquele bem. Certo? Então, aquelas coisas que a gente já conversava várias vezes em aula. Então tá vendendo muito açaí. Então, vão vender açaí. Tá vendendo. Tem muita. Na época que estourou loja de R$1, loja de R$1,99. Vou montar uma lojinha de R$1,99. Cachorro quente está dando dinheiro. Churro está dando dinheiro. Milkshake está dando dinheiro. Então começa a oferecer mais. Por quê? Aquilo tá em alta. As pessoas estão querendo aquilo. Então eu vou e ofereço também. Agora, quais são as variações aí com relação à oferta? Custo dos fatores de produção. Então, o que pode influenciar? O preço, por exemplo, dos insumos, da matéria-prima. Por exemplo, se tiver um aumento aqui de salário, um dissídio aqui, o sindicato é obrigado a aumentar o salário do meu funcionário, tiver um aumento da carga tributária aqui, o que acontece? Eu vou aumentar o meu custo de produção, né? Que significa, então, que eu vou diminuir a minha produção. Por quê? Ficou muito mais caro para eu produzir, então eu vou começar a diminuir a quantidade que eu produzo, que eu oferto desse produto no mercado. Esse é um dos fatores. Então, o que influencia a oferta? Custo dos fatores de produção. Fica mais custoso, fica mais caro produzir alguma coisa. Outro item é a questão do conhecimento tecnológico. Então, ela é diretamente proporcional, porque quanto mais melhorias tecnológicas existem, melhora a produtividade, né? Então, a automação industrial, ela fez com que a produção em massa se expandisse e o preço das coisas aumentasse. Então, eu consigo produzir muito mais por muito menos, mais rápido. Eu consigo produzir com a melhor qualidade, então, de uma outra maneira que vá ser muito melhor para mim. Então, o conhecimento tecnológico, ele ajudou muito a produtividade, seja no campo, seja na indústria, tá? Então, antes você tinha que fazer manualmente, por exemplo, uma plantação e uma colheita. Hoje não, hoje é tudo com máquina, né? Então, eu consigo produzir muito mais. Então, isso é muito positivo para o empresário. E outro item é a questão do número de empresas ofertantes, né? Então, a concorrência faz diferença, né? Quanto maior a concorrência, mais baixo é o preço, né? Há uma relação direta entre a oferta de um bem e o serviço e o número de empresas ofertantes. Então, eu brinquei aqui, coloquei aqui. Antigamente, só tinha o Goodbom aqui em Sumaré. Aí foram chegando outros supermercados, né? O último aqui foi o nosso amigo Savenhago, que criou um reboliço. Então, quanto mais empresas estão ofertando no mercado, mais o preço de um bem diminuiu. Então, a concorrência também faz bastante diferença para a oferta de um produto. Tudo bem? E por último, e mais simples aqui, é o equilíbrio de mercado,
que significa isso? Que a interação das curvas da demanda e da oferta, elas determinam o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um determinado momento. Então, voltando naquela tabelinha que a gente falou da demanda e da oferta. Se o preço de um bem for 1, a quantidade procurada vai ser 1.000, vai ser 11.000, lembra? Quanto mais baixo o preço, maior a procura. Já para a oferta, ele vai ser 1.000. Por quê? Eu vou ofertar menos porque ele está muito barato. Então, eu não tenho interesse em vender por tão barato. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter um excesso de procura e uma escassez de oferta. Aqui, se o preço do bem tiver 10, a quantidade procurada vai ser 2.000. Por quê? Muito caro. Menos pessoas vão querer comprar. Só que muitas empresas vão querer oferecer. Por quê? Porque eu vou ganhar mais. Então, eu vou ter aqui um excesso de oferta e uma escassez de procura. Agora, já que quando eu entrei aqui nesse preço 6, a quantidade procurada foi 6.000 e a quantidade ofertada foi 6.000. Qual que é a situação do mercado aqui? Equilíbrio entre a oferta e a procura. Então, é esse equilíbrio que tende a acontecer no mercado o tempo todo. Então, a gente pode observar aqui nessa tabela que existe um equilíbrio, então, quando está no preço 6, tanto para a oferta quanto para a demanda, aí elas estão equivalentes. Aqui foi só a representação, então aqui a gente está vendo a curva de demanda, aqui a curva de oferta, uma está inclinada para baixo, né, negativamente, e a outra para cima, positivamente. Aqui é o eixo de preço e o eixo de quantidade. E eu achei aqui o ponto E, que é o ponto de equilíbrio. Eu consegui equilibrar juntar os dois, a oferta e a procura, para todo mundo sair feliz. Então, quando há competição, tanto de consumidores quanto de ofertantes, há uma tendência natural no mercado para se chegar a uma situação de equilíbrio estacionado, ou seja, sem filas de estoque que não sejam desejadas pelas empresas. Então, todo mundo quer sair feliz. Então, eu ponho lá 100 peças e eu tenho venda de 100. Então, todo mundo sai feliz, né? O consumidor sai feliz porque ele não pagou tão caro e a empresa também sai feliz porque ela recebeu um preço que não foi tão barato, mas que foi suficiente para ela ter lucro. Então, o equilíbrio é o encontro dos dois de uma forma que está bom para todo mundo. Sem muito consumidor querendo aquela coisa, né? Sabe aquele negócio de banca? E aí você vê aquele monte de coisa que tá muito barato, o pessoal põe na banca lá. Isso aí é pegadinha, tá? Então tem lá uma banca, aquele monte de gente lá, está muito barato, então um monte de gente querendo. Então nem sempre é. Aí aqueles negócios estão lá numa vitrine lá longe, aquele é muito caro. Não, então a gente tem um equilíbrio. Então tá todo mundo feliz. Eu tô vendendo e você tá comprando e a gente tá isso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês leiam. É preciso ler o texto também. Não adianta só assistir a aula, porque senão não dá para acompanhar. Tudo bem? Obrigada, então, pela atenção e bons estudos.